Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Começando mais uma semana de aulas, graças a Deus. A reflexão dessa semana, da aula de hoje, melhor dizendo, ela traz o seguinte: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Salmo 136, 1. Isso mesmo, nunca se esqueça que Deus é bom e o seu amor também é eterno. Os objetivos das aulas dessa semana são que vocês estudem as fórmulas e que vocês vejam a utilização das fórmulas em situações do cotidiano, bem como a substituição das variáveis que compõem essas fórmulas. Convido vocês agora a assistirem aos vídeos explicativos e que vocês prestem bastante atenção. Vamos lá então? Hoje nós vamos falar um pouquinho de igualdade e fórmulas matemáticas, tá bom? Quero que você entenda como uma fórmula matemática funciona. Por exemplo, eu vou pegar aí a área do retângulo e a área do quadrado. Então, olha essa área do retângulo. Tem uma medida B ali e uma medida H. E aí eu olho a fórmula A igual a B vezes H. E aí está lá a legenda do lado. O A é a área, o B é a medida da base, o H é a medida da altura. Então, o que eu estou dizendo com essa fórmula? Que a minha área é igual à minha base, a medida da base, vezes a medida da altura. E aí uma informação importante é que para cada valor de B e de H, haverá um resultado para a área. Ou seja, a B e H são variáveis que determinam a área. Quer um exemplo? Coloca B igual a 2 e H igual a 3. Ou o contrário, B igual a 3 e H igual a 2. Então, vou deixar um exemplo aqui bem básico. Imagina uma área cuja base mede 3 e a altura mede 2. Então, a minha área vai ser 6 unidades de área. Então, B eu coloquei aqui igual a 3 e a altura 2. Essa é a única opção disponível? Não. Se eu pegar um outro retângulo e mudar o valor da base e mudar o valor da altura, isso vai me dar outro valor para a área. Por isso que eles são variáveis. Dependendo do retângulo que você pegar, você vai ter um valor para B, o outro valor para H. E como que eu descubro a área? É só substituir no B e no H. Quando você substitui, você multiplica e encontra a área, tá? Mesma coisa para o quadrado. Então, eu olho um quadrado, eu tenho a medida do lado, eu só preciso da medida do lado no quadrado, porque a área dele, né, é a medida do lado ao quadrado, elevado a 2, a segunda potência. E aí, se eu pego um lado medindo 3 centímetros, se eu pego um quadrado medindo 3 centímetros de lado, a área é 3 ao quadrado, ou seja, a área é 9. Mas eu posso pegar um quadrado medindo 4 centímetros de lado, então a área vai ser 4 ao quadrado, ou seja, 16. O que eu estou dizendo para vocês? Que a minha área ela vai depender da medida que eu colocar ali no lado. Se eu colocar 2, então lá é 2, eu faço 2 ao quadrado. Se eu colocar 3, lá é 3. E onde que eu vou achar isso? Geralmente no seu enunciado, no enunciado do exercício, ele vai falar, considere um quadrado de lado 5, considere um quadrado de lado 6,7. Entendeu? E aí você vai substituir na fórmula, né, medida do lado, então você vai substituir no L, e aí você vai encontrar a área, só fazer a operação, né? L ao quadrado, então o valor que tiver lá elevado à segunda potência. Mesma coisa para a área do triângulo. Então, para a área do triângulo eu tenho uma base, que aí eu chamei de B, né, medida da base, e eu tenho uma medida da altura, que eu chamei aí de H. Tá? Então, a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Mas como que eu vou saber o valor da base e como eu vou saber o valor da altura? O enunciado geralmente vai te dar isso. Né? Ele te dá uma dessas informações para você descobrir a outra. Então, o enunciado me deu que a base vale 5 e a altura vale, 4. Então, qual que vai ser minha área? Eu vou fazer 5 vezes 4, que dá 20, dividido por 2, 10. Então, dependendo do valor da base que o enunciado colocar e o valor da altura que o enunciado colocar, eu vou encontrar uma medida para a minha área. Então, isso vai depender dos valores dados.
Por isso que eu estou usando uma igualdade numa fórmula, né? A fórmula, ela apresenta aí algumas letras que indicam medidas, que indicam constantes e assim por diante. E dependendo desses valores, eu vou encontrar uma área, eu vou encontrar uma velocidade, eu vou encontrar, por exemplo, uma densidade demográfica, que a gente vai ver tudo isso ainda hoje. Olha só, caso aqui de velocidade média, né? Então, o que é a velocidade média? A velocidade média é a distância pelo tempo. Então, vem a fórmula ali, ó, V é igual a D sobre T. E o V é a velocidade média, o D é a distância e o T é o tempo. Então, eu dei um exemplo aí bem simples, ó. Desculpa. Um trem viaja 280 km em 4 horas. Qual a sua velocidade média? Então, eu pego a minha fórmula. Minha fórmula é velocidade igual a distância dividida pelo tempo. E aí eu substituo os valores. A distância foi 280 km. Então, no lugar do D... Desculpa novamente. No lugar do D, eu coloco 280 km. E o tempo foi de 4 horas. Então, no lugar do T, que indica o tempo, eu coloco 4 horas. E agora eu só faço a divisão. 280 dividido por 4, então minha velocidade vai ser de 70 km por hora, tá? Então esse é um caso de velocidade média. Ah, mas aí a distância mudou, o tempo é outro, então você vai substituir na fórmula. A distância que você tiver aí no enunciado, o tempo que você tiver também aí no enunciado. Para encontrarmos o IMC de uma pessoa, precisamos de 2 dados, o peso e a altura. A fórmula é muito simples. IMC é igual a peso dividido por altura ao quadrado. Vamos a alguns exemplos. Paula é uma jovem com 1,70 m de altura e pesa 71 kg. Vamos substituir os valores. IMC é igual a 71 dividido por 1,70 vezes 1,70. Uma observação. A altura deve estar em metros e não em centímetros. IMC é igual a 71 dividido por 2,89, que nos dará o resultado de 24,56. Bom, pessoal do 7º ano A, essa foi a nossa aula de hoje. Ficou aí a lista de exercícios para vocês fazerem. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!